Olá, pessoal. Somos da Escola do Pensar. Eu sou a Cássia. E eu sou a Analice. E somos do segundo ano A. Primeiramente, vamos agradecer ao Milton e ao Lucas por o tempo que eles tiveram para a gente. O tema que vamos abordar é a evolução do ensino e da aprendizagem. E vamos falar como que foi na carreira deles essa evolução. Sim, agora vamos fazer uma pergunta aqui para vocês. Quando decidiram se tornar professores e antes de se tornarem professores, pensavam em exercer alguma faculdade? Eu já estou no magistério já há mais de 30 anos, né? E eu comecei a dar aula num instituto, num seminário teológico. Eu me formei em teologia em 82 e depois ingressei como professor de História de Israel, outras matérias afins. E, sério, eu nunca decidi, eu não tinha um plano B para a minha vida. Eu sempre soube do meu chamado como ensino e como professor. Que legal. Né? E depois migrei para a escola, caso pública, né? E estou no ensino já aqui, já pelo menos no Alvorada, aqui na Escola do Pensar, 12 anos já. Nossa, Bastante tempo. Né? E, claro, se eu tivesse que fazer outra faculdade, eu faria de psicologia, né? Que tem tudo a ver com ministério e tal. Eu fui pastor durante muitos anos da igreja. Então, aliado a isso, né? Não tinha que ir para outra área a não ser história. Né? Eu não sei ser professor, sala de aula muito me empolga. E você, Lucas? Interessante. Eu tenho uma certa semelhança com o professor Milton, porque não que eu pensava no ensino médio, aí na idade de vocês, de lecionar, de estar na área da educação, mas eu tinha uma vertente muito grande para a teologia. E prestando vestibular e tudo mais, mas as pessoas sempre me elogiavam, né? Eu fazia estudos bíblicos na igreja e tudo mais. As pessoas elogiavam, falavam que eu tinha didática e tudo mais. E aí começou a crescer um pensamento em mim em estudar para ser, enquanto não fizesse teologia, para ser professor de religião. E aí eu fui estudar história. Fui estudar história com esse pensamento, né? E me formei em História e depois veio essa vertente, essa oportunidade de ir para o lado da Geografia, professor de Geografia. Comecei a gostar, gosto muito, né? Então foi essa abertura aí que me levou para a área da educação. Na verdade, foi mais a questão de ter talvez a didática aliado com o ensino religioso, né? Que aí leva a gente para o lado da história também, Com né? certeza. Então, mesma vertentes parecidas do professor Milton aí. Então, a próxima pergunta é para os dois, né? Mas mais para o Milton, que ele tem mais tempo dando aula, né? Qual você acha que foram as maiores mudanças no ensino ao longo desses anos? Bom, se eu fosse pontuar, eu deveria pontuar desde que eu me lembro, pelo menos como aluno, né? Primeiro ano do fundamental, lembro de uma professora, Dona Felícia, ensinava bem velhinha, de cabelos brancos, ensinando matemática que eu odiava, mas ela tinha uma didática toda especial para ensinar. E eu lembro que ela me ensinava com figuras representativas, uma maçã, mais uma maçã, duas maçãs, tal, depois a tabuada, que eu amo bastante. Por que eu sei da tabuada? Porque na minha época a gente tinha palmatória. Se você não soubesse a tabuada, você levava na mão pelo menos duas, né, pauladas. E de tanto levar reguada, palmatória, até eu aprendi, né, algumas coisas, mas não gosto de matemática. Vou falando, sou de humanas. Mas, na verdade, de lá para cá, houve uma evolução, assim, eu posso dizer, apesar do Brasil estar ainda quase que em penúltimo lugar em termos de educação, que é triste. É triste demais. Por quê? Eu entendo assim, nós somos professores do século XX para uma grade curricular de século XVIII, século XIX europeu para alunos do século XXI. Vai dar problema. Sim. Sabe, conflitos de geração. Então, eu vejo que houve uma melhora depois, eu percebi isso. Por exemplo, na época de 64 até 85, o estudo era muito bom. Sempre estudei em escola pública e tal. Sim, aí a coisa começou a degringolar. Agora, eu vi uma mudança significativa depois da pandemia. As escolas tiveram que se ajustar dentro de uma realidade. Essa escola aqui saiu na frente.
porque nós já tínhamos a sala Google, nós tínhamos sido treinados. Nós tínhamos, por exemplo, a sala de mediação, que foi fantástico, que ajudou muito na questão de educação. Os alunos eram mediados e eles tinham, era cultura maker, era demais. Então, eu vejo de lá para cá, na pandemia, levou a gente meio que a apressar um pouco essa questão do ensino na educação aqui no Brasil, no mundo, né? Mas eu percebi que na pandemia os alunos ficaram mais espertos, apesar de ter esse tempo aí de aulas online, que foi muito difícil para ambos, né? Tanto alunos como professores, mas nós começamos a usar ferramentas que a gente nunca usou, né? Eu me lembro muito bem quando eu dava aula na faculdade de teologia, eu usava 2 recursos que nós tínhamos condições de usar, que era o Data Show, não tinha Data Show, antes do Data Show, que era o retroprojetor, né? Usávamos o retroprojetor e também o flanelógrafo, que era o visual, era muito bom. De repente, mudou bastante. Hoje, o que nós temos de recursos, de ferramentas, o que nós utilizamos em sala de aula, vocês mesmos são provas disso. Então, eu vejo aqui, 12 anos aqui nessa escola, uma mudança significativa. Eu sempre digo, o professor Gui foi um visionário, saiu na frente, sabe? Ele tinha uma visão fantástica, tem uma visão fantástica, afinal de contas, está vivo, né? Graças a Deus. E isso fez com que as nossas aulas se tornassem aulas mais práticas, né? Você tem o seu conteúdo, porém, o aluno ele é levado à cultura maker, na sala invertida, a ser protagonista. Então, o que realmente está marcando nesse tempo é o protagonismo do aluno. Porque não existe mais aquela questão do professor estar na frente, ele ministrando e o aluno só ouvindo. Não, o aluno participa, ele fala. Então, eu vi uma boa evolução. Mas, assim, tudo se deve ao fato de ter acontecido a questão da pandemia. Apressou, meio que acelerou o processo da educação. Se nós estivermos dentro desse princípio, eu creio que a gente vai longe. Ninguém segura, né? E o Brasil começa a subir aí, na verdade, no ranking, na verdade, sobre a posição, porque é vergonhosa, sinceramente, porque desde que eu me lembro, por aluno, por professor, eu nunca vi investimento nessa área. É bem complicado também. Eles exigem da gente e também não dá um tratamento melhor, um sim, suporte, né? Suporte. Então, agora a gente está percebendo mudanças. E eu sou, na educação, eu estou otimista. Apesar de estar vendo algumas coisas ainda por acontecer, porque a gente começa sempre a fazer comparações de outros países, por exemplo, países pobres, não tanto europeu, né, mas como, por exemplo, a Argentina, que está já em crise, como o Uruguai, como a própria Venezuela, quer dizer, a gente está bem abaixo deles. Tem alguma coisa que precisa mudar, né? O que precisa mudar? Eis uma questão, né? Se a gente for falar aqui, a gente fica até amanhã falando do que precisa mudar. Mas eu vejo, sim, vi uma evolução fantástica e a gente tem que aproveitar esse momento, que é um momento único, né? Sim. Vai querer falar alguma coisa, Lucas, em relação Não, a acho isso? que o professor Milton foi mais completo, ele tem essa visão como professor já há mais tempo e antes, né? Antes pandemia, pós-pandemia, eu cheguei nesse período da pandemia. Acho que o que está acontecendo agora, igual o professor Milton falou, é nós enxergarmos dentro da escola essas ferramentas que vocês jovens já nascem, né, observando, utilizando, e a possibilidade de usá-las na sala de aula ou dentro do contexto educação, né? Isso é muito positivo, isso é muito bom. Talvez o que ainda falte é a visão do aluno. Eu acho que está faltando andar um pouco mais, né, dar alguns passos da disciplina do aluno querer buscar. Que, graças a Deus, o contexto, o cenário Brasil que nós temos, você tem a liberdade de buscar isso. Hoje você tem YouTube, você pode aprender coisas de diversas formas que não é dentro de uma escola, né? Hoje a tecnologia te ajuda a isso. Então agora vamos usar essa tecnologia, esses meios de comunicação para a educação. Quer dizer, estamos usando, mas falta esse passo para algumas pessoas e não mais para a tecnologia. A tecnologia já está chegando a nós, né? Então acho que é a minha visão, né? Um pouco desse ponto aí, de transformação agora das pessoas buscarem. Acredito que falta um pouco. A gente fala, abrindo o espaço, a gente fala a questão da evolução. Por exemplo, quem que não tem celular hoje, né? Todo mundo tem celular. Se os alunos
fizerem uso do celular para educação, no sentido de buscar não informação, mas formação, porque hoje os alunos dessa geração têm muita informação e pouca formação. Quanto tempo se passa? Quanto tempo se passa num celular? Ele está estudando? Ele está buscando? Está pesquisando? Então, eu percebo até em sala de aula. Eu creio que você também. Precisa se fazer uma atividade e a gente ouve assim, professor, posso usar o celular para pesquisar? Fala, mas não, né? Então, você tem que ler. O celular fica para depois. Naquele momento é um momento seu de leitura. Então, hoje parece que o celular está atrelado a tudo. Se a gente mudar o foco para educação, aí ninguém segura os nossos alunos, vocês, né? Exatamente. É tipo a versão de... Com a tecnologia, com o celular, você tem acesso à informação muito fácil. Mas é essa ponte, né? Essa lacuna, na verdade, falta essa ponte, que eu digo, que é justamente sobre querer transformar essa informação em conhecimento. Se você não medita, se você não faz uma leitura aprofundada, não questiona, você não vai transformar essa informação, essa tecnologia que te traz toda essa informação em conhecimento. Acho que é essa leve ponte que está faltando um pouco para a nossa educação, para os nossos jovens, eu acredito. Ou parte deles, né? E o que é importante dessa escola, ela leva o aluno a pensar. Na minha época, não é da sua época, o professor Gui fazia as provas assim, até no início eu questionei de falar, ele está certo. Levar o aluno a elaborar perguntas e deixar o colega responder as perguntas. Eu falei, mas aí é fácil, né? Fala, elaborar é muito mais difícil, porque você precisa pensar. Pensar a resposta também. Resposta vem, você vai encontrar no caderno, no livro, né? No celular. E é uma forma até mais dinâmica, né? Exato. E elaborar perguntas, você tem que pensar, e você precisa elaborar de uma forma em que leve o aluno a responder dentro de uma ótica do que ele acha e do que está no livro também. Então, eu sou muito a favor do aluno buscar também por conta própria e começar a pensar mais. A gente está falando uma coisa aqui, ele já está pensando em outra, ele lança a pergunta, falou, mas, puxa, você viajou legal, né? É porque ele começou a pensar, né? Então, isso é importante, né? Então, eu acho que essas ferramentas, se souberem utilizar o tempo certo, eu creio que ninguém, como eu disse no início, ninguém vai segurar os nossos alunos. Uma que era a próxima pergunta, mas em relação ao que vocês falaram, é que a tecnologia veio muito para avançar no ensino e tudo mais. Mas como diz, tipo, a gente tem muita informação, né? Então a gente acaba distraindo muito. Acho que essa parte que ainda precisa ser melhorada. Né? Filtrar, né? Essa informação. A gente perde mais tempo mexendo no celular, igual o Mumu falou. Passa uma lição, professor, deixa eu ver no celular. A gente acaba deixando o livro de lado. Por mais que a resposta está aqui, a gente está com preguiça, né? Exato. A gente prefere pisar no YouTube, no Google, no YouTube, que é mais rápido, mais prático. A resposta está lá e a gente anota. É a famosa danada da preguiça, né? Não, e assim, a tecnologia você tem que saber utilizá-la também, porque não adianta falar, tem o Google que você vai jogar, ele vai te... O fato dele te dar uma resposta da pesquisa não quer dizer que esteja correto, ou que tenha coerência naquele pensamento, ou que não vai demandar uma pesquisa, uma análise do site, da fonte, se essa informação, que ano que foi isso, está coerente, tem uma nova pesquisa. Então, a ferramenta, a tecnologia demanda pesquisa e pensamento e desenvolvimento do mesmo jeito. Só que há uma ilusão por trás disso, né? É igual aquele meme da criança fazendo lição dentro de casa, ele fala assim, fazendo lição de matemática, ele começa a perguntar para Alexa. Alexa, quanto que é 2 mais 2? E a Alexa vai respondendo. Então tudo fica nessa ilusão de que o fato de eu ter a internet, eu vou ter todas as respostas assim. Não vai demandar pesquisa, mas demanda sim, né? Sim, também tem o fato do fake também, que pode ser mentira. Às vezes nem analisam se é verdade esse fato, já está colocando lá na resposta. A informação vai muito rápido hoje em dia, né? Uma coisa muito... Não sei se... automática. Não sei se vocês já pesquisaram alguma coisa, já apareceram logo de cara um mini texto. A maioria da gente coloca essa resposta. Tão rápido, né? Sim, acaba nem vendo que ano foi lançado, que vocês tinham comentado. Se é verdade, se sim, mentira, qual foi o site, se é verídico. Por isso que os alunos são também induzidos, não, mas a palavra incentivados a buscarem 3, 4 sites.
Sempre peço das pesquisas, investiguem, pesquisem, pelo menos 3 sites para saber o que estão falando. Confirmar. Sim. Lógico, você tem que ter a ideia de comparação, senão no primeiro site que tem lá, já dou a resposta e de repente não é aquilo. Tá totalmente errada. Exatamente, é um pensamento do próprio cara que colocou na internet e tal, não é a resposta adequada, né? Então, e aí, como é que fica? É isso aí. Bom, agora a gente vai ver se algum aluno fizeram perguntas para você. A gente vai deixar isso para Yasmin. Fala aí, pra que vez, hein? Pra que vez? Fala aí, Yasmin. Me chamo Yasmin, sou do 2º ano A. Tem alguns alunos que fizeram as perguntas especificamente para vocês. A primeira pergunta é do Cauã, que é do 1º ano A. Onde desemboca o rio Tietê? Posso responder? Vai, professor de geografia. Acho que é a responsabilidade. Então, o rio Tietê ele é um afluente do rio Paraná, né? Então ele vai desembocar, a foz dele vai ser lá. Geralmente um rio vai se conectando no outro até a foz dele terminar no mar, geralmente. Mas do rio Tietê, a foz dele vai ser no rio Paraná, ligando a bacia do Paraná, aí, que é uma grande bacia hidrográfica nossa aí. Legal. Sim. Tem mais alguma? Tem, do Herbert, do 1º ano A. Ele perguntou por que a Alemanha também leva o nome de Germânia. A Alemanha em inglês é Germany, né? Pode. Além do que também a Alemanha, ela foi uma das tribos, uma tribo ali, né, da Germânia, tal, tem muita conexão com os germanos na época em que Roma foi invadida, tal, mas o nome Germânia justamente por conta do inglês, né, Germany. Foi só quando o inglês só. Vai ser isso aqui. Vamos fazer agora mais uma pergunta para você, para o Milton e para o Lucas. Milton, você dá aula mais para o fundamental e o Lucas para o ensino médio. Eu queria saber por qual foi essa escolha? Foi por afinidade? Ou se foi por pressão, assim? Por necessidade. Por necessidade. Tipo, Não tipo, tem entrou na escola mais pressão. agora, não sei. Eu nunca tive problema em relação a ensino fundamental e médio, mesmo porque quando eu dei aula no caso, eu também dei aula para Enseja, né? Então, adultos, tal, depois para o seminário, adultos, idosos, vim para cá dando aula de filosofia, depois história, filosofia, a primeira matéria que eu dei aqui. E depois, sempre foi ensino médio. Depois eu migrei para ensino fundamental, porque, na verdade, no momento só tinha para fundamental história e geografia e tal. Gostei, falei, vou ficar por aqui mesmo, né? E me dou muito bem, não é questão de afinidade, eu prefiro tal. Mas, tanto é que alguns professores falam, Milton, cara, você gosta mais de ensino fundamental e o ensino médio como é que fica? Não é que eu gosto. Eu prefiro. Brincadeira, mas é questão do seguinte, no tempo já, 10, 12 anos dando aula para fundamental e também na escola pública, então vamos dizer que foi minha zona de conforto. Né? Então, daqui não saio, daqui não me mentira, tá bom aqui. Mas se tiver... Gosto mais gostoso. Não que seja. Será fundamental mais gostoso do que ensino médio? Quando eu vou apresentar as coisas, tipo, trabalho é mais legal. É que, na verdade, o ensino médio ele é puxado e a gente vê, às vezes, não são todos, pouco envolvimento, compromisso, etc. e tal. Parece que o pessoal está indo para o ensino médio e fala, não vejo a hora de acabar, terceiro ano, já não vou, só quero o diploma, etc. e tal. Então, vai relaxando. Mas, para mim, não é nem questão de afinidade, é uma questão de zona de conforto. Mas, se um dia for chamado para dar aula para o ensino médio, sem problema nenhum. Mas você prefere fundamental. Se questão de preferência, no momento, posso dizer, então, que prefiro, né? Como eu falei, zona de conforto, estou já há muito tempo aqui. Se a gente for fazer a comparação, então, prefiro ficar onde eu estou. Ao contrário, você falou mais do ensino médio, o meu está dividido, porque eu dou aula no 6º, 7º e 8º também. Então, mas eu acho que são dois... para mim, eles são diferentes, né? São desafios diferentes. Então, aonde você tem
do ensino médio sendo um pouco mais proativo em alguns pontos, mas você tem o do fundamental um pouco mais apaixonado em outros, e sabe? Então são realidades diferentes, são desafios diferentes, são resultados diferentes. Então não sei, eu ainda estou no processo de análise ainda, né, de tudo isso. Acho que eu estou no processo de análise, mas os dois têm seus desafios, os dois têm, com certeza. Quando que você vai dar aula no Seja, no EJA, quando você vai dar aula em seminário, na faculdade, ensino fundamental e médio, a clientela é a mesma. Aluno só muda de residência. Né? Claro que se o professor ele tem aquela possibilidade de dar aula no fundamental e ensino médio, ele tem facilidades para lidar com os dois pontos, né? Eu vejo que o professor que dá aula para o ensino médio e fundamental é um professor polivalente, né? Ele está lidando com adolescentes, pré-adolescentes, e ele lidando com jovens, que é totalmente diferente. Sim, mas ele tem condições, né? Ele tem essa mobilidade, flexibilidade em termos de, papai, cheguei, peraí, contar até 3, porque eu cheguei no ensino médio, terceirão. Né? Então, acabei de sair do 6º ano agora. Né? Minhas crianças, né? Queridinhos, tal, não vai falar isso para o terceirão. Então, você tem que mudar, não tem jeito, já é o costume já. Então, a questão do professor Lucas, eu creio que ele já pegou já ensino médio e fundamental, já entrou de cabeça já, e a experiência que ele vai ter é fantástica, e já está tendo, né? Vai ser única a experiência. Com certeza, é para a vida toda. É fantástico. Dar aula é algo dos céus. Tá. Milton, eu tive aula com você, né, no Fundamental. E como é que foi? Foi bom? Era muito bom, saudade. E muitas coisas eu aprendi com as paródias que você faz. Eu queria saber como foi essa ideia, se você viu algum outro professor fazendo e decidiu... Tá. Eu sempre gostei de história. Matemática, como eu disse, não. Foi uma piadinha aqui. Deixa a Lorelai ver. Eu disse que amo a Lorelai, mas odeio matemática. Lorelai, fica esperta, hein, comigo. Para mim, matemática é 2 mais 2 é 4, 4 mais 4, 8. Aí vem um infeliz, endemoniado, ele colocou A mais B, colocou letra, que é igual a X. Pronto. Quando que A mais B dá X? Né? Então, a coisa complicou desse lado. Mas, enfim, eu sempre gostei de história. Eu sempre prestava atenção, história e geografia, sempre prestava atenção nos professores. Quando eu vim para a educação, eu percebia que grande parte dos alunos não gostavam de história. Falei, e agora? O professor não gosta porque é maçante, blá, 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 blá. Então, eu comecei, já há 7 anos que eu faço paródia e canto para eles se interessem mais pela matéria. Então, eu pude perceber, eu não me espelhei em ninguém, mas depois eu fui ver que tem muitos professores trabalhando com paródias. Eu falei, puxa vida, no caminho certo. E você percebe a facilidade que os alunos têm de aprender. Sim, é uma forma muito legal. Então, por exemplo, fiquei sabendo que vocês encheram a professora de português tanto cantar o feudalismo. Até hoje a gente lembra. É muito bom. A música que já é conhecida se torna chiclete, você nunca mais esquece do conteúdo. E você acaba aprendendo o conteúdo de uma forma muito fácil. Aí você põe músicas que eles conhecem, coloca a letra ou conteúdo, fala isso aqui, estuda para a prova. E o aluno fica cantando. A mãe pergunta, o que você está fazendo? Não aguento mais essa música. Estou estudando para a prova. Era isso. Então, é uma forma de levar o aluno a se interessar pela matéria. Eu percebo que os alunos estão mais assim ávidos para aprender por conta da paródia. Nem sempre tem paródia. As minhas aulas são bem dinâmicas. Eu conto história, eles fazem atividades, eles participam, tem as paródias, quase de todos os conteúdos do 6º ao 9º ano. Então, eu achei, na verdade, alguém disse para mim, poxa, você toca violão, você não poderia levar isso para a educação? Então, deu um estalo, falei, é isso aí. Aí comecei a fazer as paródias, deu certo. Estou fazendo paródia até hoje. E é uma aula mais gostosa, mais dinâmica, não cansa tanto o aluno.
Quem que não gosta de música, né? Então. Quem que não gosta de Junta música? tudo, matéria, junta tudo, música, de então, repente... fica muito Muito bom e agradável. se torna sim. dinâmico e tal, e de repente a gente percebeu que é isso que os alunos querem, né? Do que você fica plá, 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 aí você vê a gente dormindo, fala, acorda e tal. Aí quando você começa Não a aprende cantar... nada. aí você começa a cantar, desperta, principalmente a música das paradas do sucesso, né? Então o pessoal realmente gosta. Então foi a partir daí, há 7 anos, já tem, inclusive, tem um canal também que está parado, vou começar a postar novas músicas e com certeza isso para mim foi assim um grande salto para a educação. Creio, existem outras ferramentas que você pode utilizar, mas a paródia, já que eu toco, tem esse talento, então eu vou utilizar esse talento dentro da educação e história deu super certo. Os alunos falam tanto do professor Milton quando eu cheguei. Ah, você faz paródia também? Perguntaram pra mim. Eu falo assim, eu não tenho esse dom, entendeu? Mas qualquer coisa eu compro um pandeiro, a gente faz alguma coisa aí. Faz um repente, né? Exatamente, faz um repente, né? Mas é o dom do professor Milton e é top demais. Né? Acaba sendo único até, sendo marcante por todos. Por exemplo, eu não era daqui, sou nova, e eu acabou sendo você marcante pra mim com a das paródias. Olha Eu cheguei e só, falou tá assim, vendo? Todo mundo tem o cantando. Milton, sim. Eu falei assim, nossa, que da hora, eu queria também ter aula com ele pra ver como é que é. Mas acaba sendo muito marcante, por mais que não teve aula com você, deixa um legado. Sim, claro. Você disse bem, legado. E eu percebo que isso... Eu dei aula para uma aluna até o 7º ano, ela saiu e foi para a escola pública. Ela, no ensino fundamental, eu até esqueci o nome dela, mas eu tenho ela aqui na minha mente. Falei, professor, estudando na escola pública, e toda vez que a professora perguntava sobre Grécia Antiga, sobre Roma, e eu respondia, aí lembrava das musiquinhas. A professora perguntava, como que você sabe tanto? Não sei o quê. Eu falei, professor Milton, as paródias, né? Então isso é bom, não tem como esquecer. Então eu percebo que isso está fazendo parte dessa aluna, que possivelmente vai fazer parte das suas colegas, quem sabe, seus filhos, né? Então, coitado da minha esposa e meu filho e a minha cachorra agora também, que ouve as minhas paródias, ela fica olhando para mim. Decorado já. Já sabe, já aprendi já não também aguenta mais, mas é muito bom, gostoso demais. Lucas, agora eu perguntar para você, especialmente para você, vamos lá. Lucas, apesar de hoje você dar aula de geografia, você também deu aula de projeto de vida. Ah, sim. Um tema pra gente. Quando a gente... Sim, sobre conversar com a gente, dar dica e essas coisas. Esse relacionamento com professor e aluno, como é que funciona para você? Qual a Você importância? acha que é importante ter Sim, esse qual a relacionamento? importância? Foi interessante. Na verdade, estava até esquecendo esse detalhe aí. Mas foi interessante quando eu cheguei, que eu dava aula de geografia e de projeto de vida, pro primeiro ano e pro 3º ano. Sim, você deu aula pra gente. Porque a matéria acaba se encaixando. Na minha época não tinha aula de projeto de vida, né? Mas acaba se encaixando a roupagem em algo que eu admirava em alguns professores que me marcaram, que era esse tete a tete, né? Esse direto ao ponto, que às vezes eu tenho com vocês até de maneira involuntária, né? Às vezes a gente está falando de um assunto, igual a gente tá falando de política, eu falo, gente, preste atenção nesse detalhe aqui, né? O que vocês pensam sobre isso? E o projeto de vida, para mim, foi uma grande oportunidade de ter uma aula justamente para fazer isso. Então, nós falamos, né? O ano passado, vocês eram o primeiro ano, nós falamos sobre desde assuntos contemporâneos de sexualidade até questão de cuidados e prevenções e cuidados sociais em alguns aspectos, doenças e tudo mais. Então, nós fizemos vários pontos ali de bate-papo e de diálogo que eu acho que foi bom para vocês crescerem, foi bom para mim também aprender com vocês. Então, para mim como pessoa e agora como professor, ter esses momentos de papo cabeça, de uma discussão, de vocês trazerem uma ideia ou o pensamento ou o questionamento de vocês, tentar compartilhar um com o outro, eu acho sensacional. E foi uma experiência para mim muito boa e que eu acabo tendo ali 5 minutinhos de vez em quando com todos os alunos sobre isso. Eu acho que é interessante, marca para ambos, né? Para ambos. Sim. É bom, muito bom. E Sim. A minha visão como aluno, né? Tipo, o que eu gosto muito nessa escola é esse... Que tem o EPSAIA, né? Que agora acho que é EPSAIA. Que tem esse contato com o aluno como não só um número, mas como uma pessoa, um indivíduo, né?
E a gente acaba passando muito tempo aqui na escola, né? Então, acho que é bom essa conversa, né? Sobre a gente, Sim. sobre... Sair da caixinha um pouco, né, para conversar. A gente tem problemas. mais liberdade com vocês, a gente sente mais à vontade quando o professor dá essa liberdade pra gente conversar, a gente sente mais à vontade. Eu acho isso muito bom, ter esse contato. Aí o projeto de vida, era o episódio, agora é projeto de vida, né? Ele é uma caixinha para isso, né? Algumas aulas, todos os professores acabam saindo um pouco da caixinha para conversar, mas era uma caixinha justamente para isso. Eu lembro uma vez que a gente estava discutindo alguns assuntos e assuntos até foram se aprofundando. Eu falei assim, olha, eu vou pedir ajuda do professor tal. Eu falei, não, mas esse professor é nosso professor disso, né? A gente quer conversar com você sobre isso. Então, no momento, vocês já enxergavam aquele período de aula para isso. Então, não, nessa aula a gente quer tratar desse assunto com o professor. Então, era muito legal, muito legal. Eu me senti, eu sentia um tempo muito valorizado com vocês ali. Era muito bom. Nossa. Oi, Yasmin, tem mais perguntas ainda? Sim, tem uma pergunta da Larissa, do 9º ano A. Ela perguntar se vocês já viajaram para outros países. Eu já. Eu tive a oportunidade e chance quanto ao ministério, como pastoral, né? No caso, eu já fui para Inglaterra, fui para os Estados Unidos, para Paris, País de Gales, Escócia, Argentina, 3 vezes. Então, isso me deu uma bagagem legal. Porque você começa a ver outras culturas, você começa a permear algumas necessidades e tal. Isso me ajudou bastante. Então, vou dizer que sou viajado, eu tenho vontade de viajar. Mas eu tenho muita vontade, porque é a época que eu fui viajar e a gente aprende muito. A gente começa a valorizar o país de onde você é também. Apesar de Europa, tal, primeiro mundo, etc e tal, mas não existe aquele calor humano como no Brasil. E aqui tem muitos aspectos positivos, Sim. né? Que não tem Sem As sombra de desastres esquecem. naturais, aqui não tem guerra. Sem né? sombra de dúvida. Então, O país que eu fui, que eles são diferente. calientes, que eles são, apesar da rixa ainda de futebol, que são os argentinos, estão bem próximos da gente, né? Eu fui com uma ideia totalmente às avessas, né? Não, argentino, tal, futebol, Maradona, Pelé, etc e tal. De repente, olha, eu sinceramente, eu fiquei realmente abismado como eles são, assim, bem hospitaleiros. É bem diferente, por exemplo, dos franceses, que para tudo é dar licença, perdão, tal, mas, né, cultura, eles cheiram cultura. Aí tem os ingleses também, todos pomposos, tem o americano que já é mais assim, não me toque, não me rele e tal. Quer dizer, a gente vai aprendendo, né, e as culturas vai associando, de repente é um caldeirão cultural, né, a gente percebe que eu dou muito valor ao meu país, ao Brasil. Eu amo o meu país, sabe? Com tudo, com todas as dificuldades. Com a cultura que nós herdamos dos portugueses, dos índios, dos africanos, nós temos um sangue fantástico que a gente realmente se adapta em qualquer lugar, né? Então, se esses países podem me dizer que se sou viajado, então eu sou viajado. Dá até vergonha de falar, né? Depois dessa lista do professor. Nada. Tá no começo. Mas fora do Brasil, fui só para o Paraguai e para a Argentina, né? Então, e meu plano é terminar de conhecer a América do Sul também. Mas você, igual o professor Mito falou, você vai conhecendo outras culturas, outros modos de viver, de pensar, e até para aula é sensacional, porque quando você vai tocar nesse assunto, você fala com propriedade. Sim. Então, hoje eu falo sobre, quando eu vou falar, você não teve, Ana, mas a Cássia teve aula comigo de hidrografia, usina de Itaipu, que eu fui. Sim. É outra... É uma coisa muito... Eu acho que eu consigo transmitir outra visão também para vocês, o professor Milton com certeza nas aulas dele. Então, isso não é só para a gente falar que foi... muda a nossa vivência, muda a nossa visão mesmo, é muito bom. E eu quero viajar muito mais ainda, quero viajar mais, mas por enquanto foi isso, né? A fronteira ali do lado. Eu tenho planos, com certeza. Na próxima eu tô querendo conhecer Machu Picchu, né? Na verdade... Vai andar de burro no Machu Picchu? Ah, com certeza. Não tem outro meio de transporte para subir, né? Tal. Fantástico. Eu gosto muito da cultura asteca, os incas, os maias. Então, a gente está ali, né? Querendo realmente ver se a gente consegue. Vamos juntar dinheiro, né? Para ver se até o final do 2025 a gente consegue. Eu falo que se nada der certo, compra uma Kombi e vai de motorhome. Mochileiro total. Era. Total. É isso aí. Tá.
já que a gente está falando sobre educação, sobre sala de aula, eu queria saber como foi a educação de vocês, que tem essa diferença, né, de gerações, né, Sim. da tecnologia, como que era? Acabei de falar no princípio, né, que com certeza a minha educação sempre foi escola pública, né? Todinha. E, sinceramente, não tenho do que reclamar, não. Porque eu tive professores austeros, eu tive professor que pegava no pé, professor que, de fato, te ensinava e cobrava mesmo, exigia de você, né? E você olhava para os professores, nossa, que chato, né? O cara está cobrando demais, por quê? E aí a gente acaba absorvendo isso que eu cobro dos meus alunos também, né? Porque, afinal de contas, você quer ver os alunos evoluírem, né? Sim. Então, na minha época, olha que eu vim de um tempo longínquo. Bravo, longínquo, né? A lá dinossauro, né? A lá jurássico. Mas foi uma época, vamos dizer assim, época do regime militar. Foi ótimo a minha educação. Você entendeu? Então, eu sempre lembro do que eu aprendi, lembro das aulas, eu lembro de algumas, claro, das salas, dos alunos, dos colegas, das escolas por onde eu passei. Então, claro, muita diferença. Na minha época, o professor entrava em sala de aula, os alunos ficavam de pé, sinal de respeito. Depois, professor, pode sentar, né? Hoje, né? Hoje é uma muvuca. Hoje, o professor fica lá parado, tal, passa 5, 10, 15 minutos. O professor está na sala. Então, na verdade, muita diferença. Mas eu não reclamo, não. Eu acho que é a geração, né? A geração realmente está conectada em outras coisas. Então, muita diferença e foi muito bom na época da escola. Tenho saudade dessa época mesmo. Eu não foi a mesma vivência do professor Milton, mas eu já sinto muita diferença. Apesar que quando eu paro para analisar quantos anos faz que eu me formei, às vezes dá um sustinho já, né? Pensar, me formei tipo 11 anos atrás, 12 anos atrás, já dá um sustinho, tipo, tô ficando velho. Mas a questão não é a idade, né? Mas, tipo assim, eu sinto não muito diferente de vocês. Essa questão tecnológica ainda... No finalzinho do meu ensino médio, que estava começando isso. E nem tinha essa questão de Android e tudo mais. O celular ainda era bem basicão. Mas a questão professor, a gente tinha uma visão bem diferente ainda. Né? Diferente positivo, que eu digo, sabe? Desse respeito, desse contato, sabe? O relacionamento, não sei... Muitas coisas para mim, eu vejo semelhante do que vocês vivem, esse relacionamento entre vocês e tudo mais... Mas eu acho que era talvez pelo fato de não ter essa distração de foco de 1000 coisas, era um pouco mais focado no que a gente estava fazendo, sabe? Parece que o tempo rendia mais, sobrava mais tempo para aprender novas coisas. Eu estudei numa escola que era estadual, mas lá tinha aula de japonês, de espanhol, de um monte de coisa. E eu vi colegas que ganharam viagens para fora, então parece que rendia. O pensamento, os planejamentos eram outros, eram um pouco diferentes. Então, há uma grande comparação já, né? Dessa nova tecnologia que vocês vivem esse mundo do que eu vi. Mas eu acho que é isso o grande contraponto, a grande diferença da minha época para a de vocês agora. É mais essa questão tecnológica. Mas esse tete-a-tete não tem muito esse regime, igual o professor Milton viveu, não que era negativo, mas não tem muita diferença. Eu queria ressaltar um fato importante. Eu tenho uma amiga que foi fazer mestrado, depois doutorado na Finlândia. Interessante. Pois professora de português e tal, ela voltou a dar aula numa federal do Rio Grande do Sul. E eu perguntei, qual que é o diferencial da Finlândia para o Brasil e o mundo? Quando ela falou, eu falei, nossa, ela não está brincando. Lá eles investem muito no professor, no profissional. Mas e as tecnologias? Isso existe, mas o foco não é esse. O professor lá só faz uma coisa. O professor, ele dá aula, ele fica de manhã e à tarde para a educação e se investe muito. Só que tem um detalhe, ganha-se bem e tal. Não estou dizendo a escola, estou dizendo o Estado, você entendeu?
que se investe muito mesmo, paga-se bem, mas exige-se do profissional. Ele dá tudo de si e leva a educação a outro nível. É evidente, você tem um professor que tem investimento, não digo só dinheiro, mas conhecimento. Você tem alunos interessados, né? E salas dinâmicas. Nós temos salas dinâmicas aqui. Nós tínhamos a sala de mediação fantástica e isso levou para salas, enfim, hoje nós temos isso, né? Eu creio que é um passo. Logo, logo a gente está lá subindo. A gente não vai ficar em segundo lugar, né? Mas pelo menos último a gente não fica. Mas investimento. Há um investimento. São detalhes culturais, às vezes, né? Exato. Nós estamos na mesma América, mas a gente falando lá da América do Norte, que eu falo, não é Estados Unidos, é América do Norte, a cultura lá, a cultura aqui, tão próximos, mas tão longe ao mesmo tempo. Então, detalhes de forma de pensar, forma de prioridades fazem toda a diferença. Com certeza. Sim. Eu queria fazer uma pergunta relacionada mais ou menos desse jeito. Eu queria saber o que tem que melhorar na educação do Brasil em si. Na percepção de vocês. Sim, na sua percepção, ponto de vista. Se tem alguma coisa que deveria melhorar. Sem interesse, sim. Que tem que ter mais, não sei, concentração. Eu acho que deveria ter mais, por exemplo, 8 horas dentro da sala de aula. Nossa! Vai chorar, vai cortar, vai fazer Você já está indo embora. Não, você está no primeiro ano do ensino médio. Não, eu vejo o seguinte, já está havendo algumas mudanças, né? O novo ensino médio está ainda se ajustando, tudo. Alunos escolhendo matérias afins. Sim, isso é muito bom. Esse é um ponto muito bom. Eu acho que... É que é o aprofundamento do que você se interessa. O aluno quer escolher o que ele quer aprender. Exatamente. Então, eu creio que a gente está num caminho certo. Mas eu penso que, na verdade, para a gente começar a sair de engatinhar, eu não sei se eu posso dizer que no Brasil a gente não saiu do ventre materno, né, em termos de educação, e vamos engatinhar. Mas eu percebo, dentro da minha ótica, tá, que, como eu disse no início, a pandemia acelerou o processo. Isso forçou, né? Não tinha outro jeito de... Não tinha. Forçou os professores, aqui eu lembro, os professores que não se davam com tecnologia, tiveram que estudar, de repente, dando aulas fantásticas, tá, os alunos em casa, nossa, que coisa, tal, de repente, agora o que nós precisamos é de um ajuste. É de alguém lá em cima que seja técnico no assunto. Sou educador, fui professor, entendo da área, então eu sei o que é necessário em termos de investimento. Porque é muito... É alto para falar alguma coisa sobre o que precisa melhorar. Eu falaria, no momento, do investimento do profissional. Porque quanto mais você tem investimento profissional, mais é exigido, porque a gente é exigido muito, isso é bom. Isso faz com que a gente tenha uma aproximação mais com leitura, tal, aproximação mais com aprender como você trabalhar a sua didática, tal. Por exemplo, nessa escola não é didática, não é ensino, porque aqui nós temos professores de gabarito altíssimo, temos uma escola muito boa. Então eu vejo, às vezes, a dificuldade de saber qual é a necessidade ainda em termos da educação. Talvez nessa geração, maior engajamento dos próprios alunos. Porque eu tenho muita preocupação em relação a esta geração, em termos de educação. Como é que vai ser, por exemplo, a geração das minhas netas? Tem 4 ou 8 anos, que já tem um celular na mão. Né? Tipo, a gente, né, pelo menos. Eu, quando... No começo, no fundamentalzinho, né, até a pandemia, assim... As minhas pesquisas não eram na internet, até porque eu não tinha celular, minha mãe não deixava. Eram em livros. Então, tipo, na geração do meu primo, que ele é mais novo que eu, ele nasceu com um tablet na mão. E esse que é o mais triste, por conta que os pais também acabam não incentivando. Mas não é porque não querem, é por necessidade, porque às vezes... É muito corrido hoje em dia. Sim, a mãe quer... A mãe ou o pai não querem colocar rótulo, tá? Que a mãe precisa fazer isso, mas, por exemplo, a mãe tá fazendo um arroz e o filho tá lá chorando. Olha, toma o celular. E a gente acaba implantando isso na criança, por necessidade. Exato. E a culpa acaba sendo nossa também, por implantar isso neles.
E não se trata de dizer quem é culpado nessa história, mas no sentido de a gente, por mais que eu seja tão conservador e ali um pouco radical dessas coisas, quando as minhas netas vão em casa, aí fica as netas, fica a sogra, fica o cachorro, fica todo mundo, celular. Vai, pega aí. Esse é o momento de... fica quietinha, pelo menos, né? E vão assistir aquelas coisinhas lá. Mas eu vejo, assim, que, primeiro de tudo, que nós tenhamos, assim, um profissional lá em cima da educação, mesmo que seja né? técnico, que entenda. Porque até então a gente viu ministros da educação que... O que é educação, né? O que é escola? O que eu posso oferecer? Então, a gente precisa realmente de um técnico no assunto. Uma pessoa de dentro, né? De dentro mesmo, porque ele sabe qual a necessidade de trabalhar essa questão. E um profissional, um técnico que está, assim, tipo, conectado com o mundo. Como é que está a educação lá na Finlândia, nos Estados Unidos, na Austrália, né? Enfim, a gente precisa, porque a gente trabalha com comparações. Então, eu vejo que, nesse momento, nós deveríamos ter um profissional, um técnico no assunto do Ministério da Educação, e investir mais no professor, que vai ser automático. Os alunos vão ter realmente esse investimento mesmo. Sim. Não vai ter por onde correr, né? Então, meu ponto de vista, né? Sim. Quando você fez a pergunta, eu acho bem audacioso falar o que exatamente precisa mudar, né? Mas eu sou muito, apesar de ser jovem, eu sou muito saudosista de algumas coisas. Tipo assim, apesar da tecnologia eu achar fantástico, achar necessário para muita coisa, mas eu não acho necessário para certas coisas, como, por exemplo, a educação. Eu acho que é uma ferramenta que facilita, que ajuda. Por exemplo, a faculdade, ela não é uma garantia de sucesso. Nossa, professor, não é? Não, garantia de sucesso não. Ela é uma ferramenta que te ajuda e facilita a sua vida. Mas se você não tiver comprometida com a sua vida profissional, educacional, vai ser só um diploma na sua parede. Então, a ferramenta, ela é sensacional, ela vai facilitar muita coisa para você. Mas se você não tiver comprometido com isso, se a logística não for boa, se o investimento no professor não for bom, se o comprometimento dos pais e os alunos na área educacional não for bom, não vai adiantar. Na verdade, pode até atrapalhar. Então, é esse o ponto, né? Essa tecnologia, ela chega avassaladora. O pulo da tecnologia dos anos 50 até os anos 90 demorou 40, 50 anos para dar um pequeno salto. Agora, esse salto é dado ano a ano, né? Então, é muita coisa para se processar, para saber lidar. São gerações diferentes lidando com a tecnologia nova. Então, é muita coisa. Então, não sei. Pode ser muita loucura o que eu vou falar, mas eu acho que dar uma respirada e colocar a tecnologia no lugar dela como ferramenta apenas... Momentos, né? Exatamente, para facilitar momentos e voltar o foco da essência para a educação, para o investimento, para a cultura, para saber quem está lá em cima, como o professor Milton falou. E eu acho que essa é a raiz. E na raiz da questão, né? Na raiz do problema, né? Assim como nós falamos na sala de aula, estamos tratando um conceito e tal, mas qual é a raiz disso? Por que começou? Qual é a essência? Para aí você conseguir usar as ferramentas da maneira correta, né? Eu não sei, eu penso por aí. Precisa se mudar o foco, né? Eu não sei, hoje é muito difícil você ver qual escola que não está engajada em termos de tecnologia para viabilizar os seus alunos. Mas é todas as escolas. Isso. Como eu disse, a pandemia acelerou, forçou todas as escolas. A escola que hoje não tem o uso de tecnologia, ela está fora, mas ao mesmo tempo depende do processo que ela quer imprimir aos seus alunos. Mas o que o professor Lucas disse é verdade. A faculdade é uma ferramenta, a tecnologia é uma ferramenta, se souber usar, focando de uma maneira correta, a gente vai longe em termos de educação. Com certeza. Sim. Porque na nossa época não tinha nada disso. Exatamente. Né? Não tinha nada disso. O que tinha, na verdade, era os livros, faz aí, se não fizer, né? Você vai ter negativo e tal, e tem os seus pais dando um pescotapa se você não faz, não é não? Biblioteca. Como eu falei, aqui não tinha Android, pelo menos para mim ainda não tinha, professor Milton também não, mas o que a gente ia na biblioteca para fazer pesquisa, literalmente fazer pesquisa. Agora você tem uma geração que não conhece o índice do livro, né?
Não conhece no sentido de não ter essa Procurar, curiosidade, de querer hoje em dia aquilo que a tudo gente falou no sim, começo, tá a facilidade querendo- do Google Sim. e tudo mais. Então, a questão não é, né, com a tecnologia eu consigo, sem a tecnologia eu não consigo. É o foco. Eu tenho uma pergunta, né? Como é que vai ser daqui a próxima geração? Se tudo é celular, você hoje já não escreve mais. A gente só E fala tá faltando e esse digita. contato também. Eu vejo Então, como é que tá- vai ser? Daqui a pouco vai abolir esses livros físicos, vai ser tudo Vai ser tudo eletrônico, celular. né? E a minha preocupação, como é que vai ser a habilidade da escrita? E acaba Né? que Vai você ser lê, esquecida. você Vai ser tem que desenvolver Então- outras coisas, né? Então, é uma eu- coisa que é essencial. A gente também acaba não Pra mim, aprendendo. não A gente, faz falando assim, falta. a gente não aprende, tipo, uma palavra. A gente digita e o corretor já autocorrige a gente. Sim. A gente não pega e escreve pra entender que a palavra é assim. E até escrevendo você acaba aprendendo. Sim, ou até mesmo a a gente palavra, fala... a "Ah, matéria. sim." Então, Esses dias eu vi uma coisa, talvez para vocês não seja novidade, mas para mim era. De uma ferramenta, acho que era até do Word, alguma coisa assim, que você ativava a voz e você ia falando e ele vai Sim. digitando para você. já vi É. isso. Agora, e pensa você, aí vai mais além, professor Milton, que aí não é só a escrita aqui, nem a escrita digitada a A pessoa gente perde, fala. vai perder. Voz, A sua exatamente. voz. Então você falou daquele jeito, ele vai colocar esse, nossa, mas é com S, é com C cedilha, é com E, não sei, eu falei, ele digitou para mim. Né? Então, ao mesmo tempo que, nossa, que legal, é tipo assim, nossa. Assustador. E agora? Assustador. A Alexia veio para ficar e outra, estão, infelizmente, forjando mentes preguiçosas. Porque, cadê a Alexia? Cadê meu celular? Ih, tem que escrever? Não. Como é que escreve mesmo? O A, como é que é mesmo? A letra cursiva, já perdeu isso. Você tem acento agudo no E. Então, não é verdade? Hoje você vê essa dificuldade, imagine daqui a próxima geração. Então, a minha preocupação é essa, né? Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Espero estar vivo para ver. Será? Será? Então, vamos, Que sim, a largos passos está, a gente vai ver sim. muita coisa ainda. A gente vai ver agora a última pergunta, se algum aluno mandou pra gente. Yasmin? Bom, tem uma pergunta da Caroline, do segundo A. Ela está perguntando onde a geografia se relaciona com a política. É uma pergunta boa. É exatamente o tema que estamos estudando, Sim. segundo geopolítica. Geopolítica, professor. tem tudo a ver. A gente já está lá no passo da ideologia lá na frente, né? Ah, Mas quando a gente pensa em... Quando a gente vai na essência lá de territórios, quando a gente começa a entender que o ser humano ele começa a dominar certos lugares, essa movimentação e essa relação entre dominadores de território, é onde a gente começa, ou uma das portas que se começa a discutir essa politicagem, esse relacionamento, essa troca, né? E aí você vai ter várias vertentes para isso, né? Se o senhor Milton quiser. A questão é muito clara dessa geopolítica, que tem a ver com globalização, que é a interdependência econômica de países, que você já começa a entrar na questão, quando se fala de geopolítica, acha que é aquela política que nós estamos vendo atualmente, não é isso, né? A geopolítica, na verdade, é como é que o indivíduo se porta diante da sociedade que aí está, com ideologias, com o sistema econômico, o sistema social político. Como é que nós estamos vendo? Ele falou de território. A gente vê países que estão querendo dominar. A história se repete, gente. O neocolonialismo, o domínio de territórios. E agora quem está por cima aí do novo colonialismo, é que nós podemos dizer que está querendo rever suas antigas colônias? Por que disso, né? Então, a gente está num cenário aí, por exemplo, da guerra da Rússia com a Ucrânia, porque ela quer retomar. Porque da China com Taiwan quer retomar. E aí, você já pensou se Portugal resolve retomar? Não. é difícil. Vai ser difícil, né? Porque o Brasil não vai deixar. Já tentaram, quando o Brasil foi promovido de colônia para Reino Unido, quiseram a recolonização. Aí veio o Pedrão lá, independência ou morte, acabou geral, agora é Brasil, acabar com esse negócio de colônia, estamos livres. Então, a verdade é que nessa geopolítica, a política, né? A política da terra, do planeta, como é que o país tal pensa na exportação, na importação, economia tal. Hoje, cada país depende de
de vários outros países, né? Sim, Então, depende do outro. Uma correlação. É uma relação muito grande. Ninguém mais é uma ilha, ninguém é sozinho, né? Ninguém é sozinho. Exato, nós dependemos de vários países, né? Isso é bom. Isso é a geopolítica, né? São relacionamentos, aí disputas de ideologias, aí os Estados Unidos e a China têm uma disputa de É uma economia. coisa que vem até hoje, né? Exatamente. Igual o professor Milton falou, se repete. Então, a geografia, ela acompanhar isso, ela ajuda a construir a história e ajuda a gente a entender o tempo atual, né? Então, isso é fato. A gente olha a história para ver se repetindo e para entender por que chegou até onde chegou. E a gente acompanha a geografia para entender esse desenrolar aqui, levantar dados, como a gente fala, analisar algumas coisas, e os dois vão se mesclando e se construindo, né? Mas a geografia na política, ela vai se resumir a isso daí. Poderes, relacionamento de territórios, né? Trocas, enfim. E você começa a enxergar, a partir de quem gosta de estudar sobre geopolítica, você começa a ver as mudanças, as mutações de governos, né? E como estão hoje, será que essas mudanças foram benéficas? E quais os frutos, né? E a gente está vendo países aí que estão mudando suas estruturas econômicas de uma forma assim, bem liberal, né? Países que antigamente eram bem fechados, tradicionais e tal, uma economia liberal. O que está dando certo? Você vai ter que ver a economia planificada, que é socialista, ver a economia liberal, com o Estado, no caso, Estado único, né? Vamos dizer assim, existe a liberdade de Adam Smith e tal. Então, você está aqui no Brasil, você está vendo o capitalismo, mas acho que é importante você entender como é que pensam outros países que não são capitalistas também, afinal de contas, né? Por que eles pensam diferentes da gente? Então, a gente começa a mesclar todo esse conceito e tem um aprendizado tremendo, porque o mundo não é só o Brasil, o mundo não é só capitalismo, né? O mundo tem vários pensamentos e essa geopolítica ela vem para unificar, né? Claro, você tem a diferença religiosa, você tem a diferença de ideologia, mas no fundo a gente pode se conectar um com o outro. Se aproxima, né? Cada vez mais. Exatamente. Eu queria abrir um parênteses que você tinha falado, politicagem. Você poderia explicar o que significa? A politicagem, a gente fala... agora é difícil explicar o termo política. A palavra política, na verdade, perguntaram para mim assim, Jesus fez política? O que é ser política? É a questão do relacionamento da boa vizinhança. E o que nós estamos vendo hoje, por exemplo, no Brasil? Politicagem. É o quê? Cada um pensando em si, fazendo conchavos para poder permanecer. Isso é politicagem. Assim, ninguém está visando o bem comum da população, né? Então, política que nasce na Grécia Antiga, na polis, né? Cidades, a gente vai pensar logo em Atenas. Como é que eles faziam política? Na praça, na ágora, todo mundo participando. Claro, existia alguns conceitos dos grandes líderes que só podia participar aqueles maiores, de 21 anos, tal. Não podia as crianças nem mulheres, mas todos tinham voz ativa. A democracia nasce na Grécia Antiga. A liberdade de expressão, democracia, poder do povo. A gente não está vendo isso. Por mais que a gente seja um país democrático, tem politicagem. Você entendeu? Então, a gente fica muito preocupado. As aparências, né? Fazer aquele termo política da boa vizinhança. Então, deixar aparentemente está tudo funcionando. Sem querer entrar em partido, a gente não está aqui para falar sobre isso, claro, mas a gente percebe que nós estamos vivendo hoje no nosso país a velha política, que é a politicagem. Cada um se interessando pelo seu bem comum, né? Na verdade, não do próprio país. Então, a gente está patinando, né? Com certeza, nessa questão aí, quando nós deveríamos rever esses conceitos em termos de política, que tem a ver com cidade, como se manifesta, se porta cada cidade, né? Tem cidades aí de São Paulo, municípios, que a gente tem mais de 5.000 e poucos municípios, só em São Paulo. Na época, na Grécia, havia 2.000 cidades. Só em São Paulo a gente tem 5.000. Quer dizer, não é fraco o Brasil, né? Como é que se porta cada município, cada cidade? Faz a política certa? Né? Recentemente tem um político, um prefeito, esqueci de uma cidade, esqueci o nome.
que você vê ele domingo pegando mato na praça, trabalhando. Falou, ô, prefeito, não dá para você ficar em casa, não? Não, eu tenho que cuidar da minha cidade. Isso é política. Estreitamento. Não é, não. Que agenda, domingo, vou ficar em casa. Para que eu vou trabalhar? Eu não, tenho pessoa para isso. Ele todo dia na prefeitura, todo dia realmente respondendo. Né? Eu esqueci o nome desse prefeito, enfim. Isso é política. Tudo parte disso aí que o professor Bento falou, o relacionamento, seja ele positivo ao povo ou não, né? Mas é em busca de se relacionar, de estar bem no status, na posição e, às vezes, da maneira incorreta do que ela foi criada, né? O objetivo que ela foi criada. Sim, gente, eu queria agradecer novamente, porque a gente chegou ao fim do nosso podcast. Que pena. Foi muito tão bom, bom. né? Rápido. Foi gostosa muito essa bom pela conversa. conversa Acho com que de vocês. muito aprendizado também. Sim, eu queria agradecer, desde o começo até agora, que eu tinha comentado por ter dado um tempo pra gente, por ter tirado um tempo da vida de vocês, né? Porque vocês têm uma correria agora, tem sim. aula pra planejar, mas vocês toparam sentar aqui e bater um papo com a gente. E então eu queria agradecer desde já pelo Milton e pelo Lucas. E eu também queria agradecer pela produção que Sim. fez com que esse podcast acontecesse. E também pelas pessoas que vão nos assistir ou estão nos assistindo. Queria pedir pra vocês curtirem o nosso vídeo, também comentar. Ajudaria bastante. E compartilha. Então foi isso, pessoal. Obrigado por gente estar aqui. Não se esqueçam de curtir, de dar um like e de compartilhar. Então vem cá, Yasmin, pra se despedir com a gente também. E aí, tchau, pessoal. gente! Tchau, tchau.